E aí, crente, a paz do Senhor Jesus, é com você mesmo que eu quero falar. Então deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa, esposo da missionária Eliane Pessoa e pai do Rony. E nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Inclusive eu quero deixar um convite especial. Participe de um dos nossos cultos. Tem culto ali nas terças, quartas e domingo, a partir das 19h30. Você será muito bem recebido. Rua São Geraldo, número 10, aqui na Baixa do Sapateiro, Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. É presidida pelo pastor Eliseu Alves, o nosso querido pastor. Amados, hoje nós vamos estudar sobre um assunto muitíssimo importante. Hoje nós vamos estudar sobre o profeta Elias e os profetas de Baal e Azerá. Um assunto aqui indispensável. Esse aqui você não pode ficar de fora. Você não é crente? Então segura aí que o assunto é muito importante. Eu também estou aqui atuando como superintendente na Escola Bíblica Dominical, assim também como participando, sou secretário administrativo das secretarias de missões aqui da igreja, SEMIADESG, da convenção CEADESG, a nossa secretaria SEMADBERG, e também estou como coordenador da SENAMI, a Secretaria de Missões Nacional, é um órgão da CGADB. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, não saia daí e vamos falar sobre esse assunto. Vamos aqui saber por que houve o confronto entre Elias e os profetas de Baal. Quem provocou esse confronto? Então nós vamos aqui estudar exatamente, basicamente, em cima desse assunto, o motivo, a causa que provocou aqui esse confronto entre Elias e os profetas de Baal. E segundo, nós vamos falar sobre a questão do clamor de Elias, o sacrifício e a resposta de Deus sobre o Monte Carmelo. Terceiro e último, a situação de Elias no Monte Horebe, escondido numa caverna e Deus falando com ele. Então esse assunto é importante, por isso não sai daí. Eu quero te pedir também, compartilhe, faça parte desta obra. Entra aí na plataforma do YouTube, da nossa página aqui, ou seja, do nosso canal. Se inscreva no nosso canal e compartilhe, mas pode compartilhar à vontade com seus amigos, faça essa obra circular o mais e distante, e quanto mais pessoas melhor. Você é um comparticipante, você é tão importante quanto eu que estou aqui promovendo, fazendo esse vídeo e enviando, porque você compartilhando, você faz parte desta obra também. Então o texto áureo aqui da nossa aula de hoje fala assim, ó: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, fica como um link, a gente nunca lê aqui, mas deixa como indicação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 22 até o 39, e depois o capítulo 19, dos versículos 8 até o versículo 14. Fica como um link aí para você ler e estudar aí em sua casa. Então o objetivo geral da nossa aula de hoje é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Com quem Deus quer contar para operar esses grandes milagres? Ele quer contar com você, quer contar com a sua família, com a sua igreja, com o povo valente, com você, crente, que eu estou falando com ele. Amém? Vamos lá. O desafio no Monte Carmelo, esse desafio que houve aqui no Monte Carmelo foi necessário por uma circunstância que vivia a nação de Israel. Que circunstância era essa? O povo perdeu a sua identidade de adorador, pois eles já não sabiam as exigências e os critérios de Deus para a adoração. Sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se nós adoramos a Deus, tem que ser unicamente a Ele, é o verdadeiro Deus. Ele não divide essa glória com ninguém, é para Ele, toda adoração a Ele. E a situação de Israel, de rei através reis, vinha passando um tempo, tinha passado-se um grande tempo em que os reis não se comprometiam com os critérios de Deus, ou seja, levar o povo a adorar
um único rei. O estabelecimento dos ministérios, por exemplo, as lâmpadas de Israel, sacerdotal, profética e de rei. Essas 3 lâmpadas deveriam estar acesas, indicando as exigências de Deus para a nação de Israel. Então, nós vemos que passara aí um reinado do pai de Acabe, que não teve nenhum compromisso com adorar a Deus, né, honre, e depois Acabe, que para piorar a situação, casa com Jezabel, traz uma cultura, né, de adoração a deuses pagãos, implanta dentro de Israel, e já tinha um coração corrompido, para piorar a situação, faz essa aliança matrimonial com Jezabel. E a situação piora porque ele estabelece altares, né, lugar de adoração a Baal. Faz bosque, faz jardins para os deuses, para adoração aos deuses pagãos. Então, tudo isso foi o motivo pelo qual o profeta Elias, enviado por Deus, uma característica totalmente estranha, adequada para um palácio, pois ele era um homem do deserto, um homem, como diz um homem das cavernas, porém com uma mensagem de Deus para a nação de Israel, e ele se incomodou com aquilo por causa do zelo que tinha com Deus, com as coisas de Deus. E Deus procura exatamente aquele que se predispõe a fazer o que ele quer que faça. Ele realmente quer aqueles que falem o que Deus quer que nós falamos, não aqueles que têm a preocupação de falar tudo, né, dentro de um parâmetro, digamos assim, politicamente correto. Pronto, politicamente correto. Deus não está nem aí. Deus não quer se preocupar com a sua aparência. Deus não julga a aparência, não julga por essa parte. Ele quer que você faça o que ele quer que faça. E acabou a história. Muito bem. Nós sabemos que Elias provocou, ou seja, a situação provocou, a causa que provocou esse encontro, esse confronto foi exatamente a situação. E Elias sai logo dizendo: até quando, falando para o povo de Israel, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E ele vai logo dar uma diretriz aqui: se Deus é Deus, adore ele, mas se Baal é Deus, adore-o. Adore-o. Ele estava dizendo: Deus quer que hoje seja definido quem você é, a quem você adora, quem verdadeiramente você adora. Se você adora a Deus, adore só Ele. Se você adora Baal, adora Baal, não tem problema, vai adorar Baal. Mas quem adora a Deus, adore unicamente a Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, Elias se encontra com Acabe e fala com Acabe. Acabe chama ele perturbador de Israel. E ele fala: eu não perturbo, não sou perturbador. Você tem perturbado Israel. Você tem transgredido a lei. Você tem levado o povo à idolatria. Você tem preparado esse povo para destruição, em outras palavras. E ele fala: olha só, convoca todo Israel lá no Monte Carmelo. E também os teus 450 profetas, os profetas de Baal. E também faz o seguinte: leva os 400 profetas de Azerá, aqueles que comem na mesa de Jezabel. Ele estava dizendo para ele: aqueles que foram comprados, aqueles que se venderam para falar, para encher o ego de vocês, para falar mentira, para profetizar em nome de Baal. Leva eles também, eu quero tratar com eles. Leva lá no Monte Carmelo. Ou seja, ele provocou, fez essa convocação, ele tocou, ele ordenou, ele fez uma convocação para o rei, levando numa linha ética, né, numa linha ética e sensata. Ele disse: leva o povo, convoca o povo e encontra-me lá em cima do Monte Carmelo. E assim foi. Tudo isso por causa da transgressão que
acontecera em Israel. O povo estava dividido. O povo adoravam a Deus, mas também adoravam a Baal. Eles perderam a sua identidade, a sua fidelidade. Fidelidade é ter um como base. Fidelidade é adorar um único Deus. Fidelidade é na esfera conjugal, é ter uma única mulher, respeitar a esposa em qualquer circunstância, longe, perto, não interessa, é respeitar. Respeitar é principalmente na ausência. Quer realmente mostrar respeito e fidelidade? É na ausência. Na presença se pode construir um discurso muito bem organizado, mas eu quero saber na distância, a fidelidade é quando não está presente. Bem, vamos lá. A oração de Elias. Elias chama o povo. Quando se faz presente todo Israel sobre o Monte Carmelo, então ele leva perante todos os profetas de Baal, os 450, e os 400 profetas de Azerá, ele leva, e Acabe está também presente. E Elias fala para ele, dá-nos dois bezerros, e eles, escolham um para eles, e faça assim. Faça o seu altar, organize, coloque a lenha, corte o bezerro, coloque em cima, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o único Deus. Então, eles escolheram um bezerro para eles, cortaram, fizeram como Elias falou, mas disse, não meta fogo, porque o Deus que responder com fogo, mas só que tem um porém. Esse Baal era conhecido como Deus do fogo, Deus do trovão, Deus do relâmpago, junto com Azerá, Deus da prosperidade e tudo isso. E segundo o relato de deboche de Elias para com os profetas de Baal, parece que ele morava no monte, parece que o monte era a casa dele, porque quando ele fala um de seus deboches para com eles, diz assim, clama mais um pouco, pode ser que ele dê uma saidinha, ou seja, se ele não está lá no monte é porque ele deu uma saidinha, isso quer dizer que ele morava no monte. Então, vamos lá. E eles chegaram até se aproximando a hora do sacrifício, da oferta de manjares, e Baal não respondia. E eles se cortavam, se lançavam, cortavam a sua carne, sangrava, pulava, saltava sobre, fazia todo tipo de liturgia, de cerimônia, fazia todo aquele ritual, mas só que Baal não respondeu. Dado um momento, Elias disse, basta, ele traga o bezerro. Aí ele pega um altar, não foi o mesmo altar, entenda bem, o altar de Baal não serve para Deus. Ele pegou um altar que estava em ruína, isso era um altar que já era um altar de Deus, um altar que um homem de Deus tinha oferecido sacrifício lá. Então ele pega aquele altar que estava em ruína, ele junta as pedras, pega 12 pedras e reconstrói aquele altar. Parece que eu vejo Deus pegando cada pedra, mostrando aquela pedra para Deus, fazendo as coisas em ordem. Deus é Deus de detalhe, irmão. Ô crente, Deus é Deus de detalhe, Ele quer tomar sua adoração no detalhe, Ele quer cuidar da sua vida no detalhe, Ele quer ser o dono e condutor da sua vida no detalhe, porque a sua bênção também vai ser detalhada por Deus. Ele pega cada pedra, parece que eu vejo Deus olhando assim, pedra, e diz, essa é Rubens, aleluia. Pega outra assim, diz, essa é Simeão, e coloca outra, essa é Levi, pega, essa é Judá, pega, essa é Zebulon, essa é Isacar, essa é Asser, essa é Efraim, essa é Benjamim, e por aí vai até as 12 pedras, coloca tudo ali segundo o número dos príncipes, os príncipes das tribos de Israel, e coloca o altar. Monta o altar, coloca a lenha, tudo direitinho, corta o bezerro, coloca em cima, e ele abre um rego em volta do altar e manda derramar 12 cântaros de água dentro daquele rego a ponto de encher, deixou tudo encharcado. E Elias vai fazer um clamor simples e direto, não precisa ritual exagerado, não precisa, e outra coisa, não foi ele que meteu fogo, Deus tinha que responder com fogo para mostrar, por interesse próprio de Deus, porque Deus queria tirar o povo daquela idolatria, Deus queria mostrar para aquele povo que ele ainda era Deus do povo de Israel.
Então o que que acontece? Ele mete a cabeça nos joelhos e clama a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele clama o Deus dos patriarcas, daqueles que ele fez uma aliança firme e cumpriu. E também, Senhor, e também eu que sou teu servo, para que ele saiba que tu é Deus. Responde, Senhor. A oração dele foi simples e direto, e de repente o fogo desceu, consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava no rego. Deus respondeu com fogo. E o povo, olhando para o acontecimento, o povo gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias se levanta e disse, destrói todos os profetas de Baal, e todos os profetas foram mortos. Lança mão deles e mata todos. Mataram todos os profetas de Baal, e ele subiu para o cume do monte. E antes de subir ao cume do monte, ele disse para Acabe: olha, monta na tua carruagem, monta na tua carruagem e vai, porque para que a chuva não te pegue. Já havia 3 anos e 6 meses sem chuva. Era necessário aquele acontecimento, porque a idolatria, aquilo cheirou mal diante da narina de Deus, a ponto da terra secar, não chover durante 3 anos e meio. E Elias diz, quando eles olham para o céu está azul e o sol quente. Elias sobe para o cume do monte, fala para o seu servo, para o seu moço, ir para a banda do mar e olhar. Por 7 vezes ele foi lá. Até então ele ia, o garoto ia, voltava, chegava até ele, e ele disse, e aí? Ele disse, não vejo nada. A última vez, na 7ª vez, ele voltou e disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem que vem da banda do mar. E Elias já tinha falado, antes do moço ver a nuvem, ele disse que corre para que a chuva não te apanhe, porque eu ouço um ruído de uma abundante chuva. O profeta de Deus, ele vê as coisas antes que aconteça. E tudo isso aconteceu, mas caiu como uma gota d'água. Jezabel se levanta contra Elias, a ponto de Elias tentar fugir da morte. Elias foge para o monte Horebe e entra numa caverna. Mas aqueles que têm um compromisso com Deus nunca ficará desamparado. Duro foi para Elias, porque ele entrou no estado de depressão. Entenda uma coisa, você pode ser usado por Deus, você pode ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas cuide da sua vida, do seu emocional. Salomão já deixou escrito lá em Provérbio 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida, ou as saídas da vida. Então, não vá se estribar, porque um crente fiel achar que não pode ser pego com algum problema sentimental no seu psicológico. Cuidado com isso na sua emoção. Elias esconde-se numa caverna até que o Senhor venha ao encontro dele e chama ele para fora. E de repente Elias vê fogo tremendo, ele vê vento, ou seja, ele ouve um barulho de um vento, mas Deus não estava no vento. Um fogo também consumidor, Deus não estava no fogo. Veio um terremoto que quebrava as pedras, mas Deus não estava ali naquele terremoto. E de repente veio uma voz suave: Elias, sai para fora. E era o próprio Deus falando com Elias: sai para fora. Elias disse: eu fui tão zeloso diante da tua face, Senhor, agora procuram a minha vida para tirar, só eu fiquei. Mataram todos os profetas e agora querem tirar a minha vida. Deus fala para ele: não, Elias, você não ficou só, ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Nunca pense que você está só nessa batalha, meu irmão. Tem ainda milhares contigo. Deus não deixou de manter o seu remanescente nesta terra. Conte sempre com isso. Deus sempre tem e manterá um remanescente nesta terra. Deus fala: tua vida não acabou, Elias. Aí vai e fala para Elias: Elias tem ainda muito o que fazer. Vai, unge Azael, rei da Síria, unge também Jeú, rei de Israel, e Eliseu como profeta no teu lugar. Ele saiu, foi dado a ordem para que ele fosse para o Querite, e lá ele foi alimentado pelos corvos. Mas antes um anjo do Senhor alimentou ele 2 vezes, a primeira alimentação para que ele dormisse, e a segunda para que ele andasse 40 dias
dias e 40 noites com o poder e a substância daquele alimento, com a vitaminação daquele alimento. Às vezes nós somos alimentados com esse alimento de Deus na nossa vida e nós superamos cada coisa que a gente fica abismado. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu ainda tenho estrutura para caminhar? Por que eu ainda estou andando? Por que eu ainda estou indo à igreja? Por que eu ainda acredito em Deus? Porque Ele te alimentou com esse alimento que fortalece a tua alma, o teu espírito, e por isso você está de pé. Então, isso se cumpriu, primeiro porque foi necessário esta convocação, esse confronto, por causa da situação de Israel, que estava dividido. E houve também o acontecimento, a resposta de Deus no monte. E depois de tudo isso, de executar tantas obras miraculosas, não miraculosas, mas obras grandiosas de Deus, Elias entra num processo de depressão e é necessário Deus falar com ele tete a tete. Deus falar com ele como um servo querido. Falar com ele segundo a necessidade. É assim que Deus faz. Deus faz dessa forma na vida do homem. Então conte sempre com Deus. No momento certo Ele sempre vai te usar. Tá bom, crente? Eu quero encerrar esta aula por aqui, esse vídeo aula, crendo que essa palavra, ela não servirá apenas como auxílio aí na escola bíblica, mas como um alimento que você estava precisando, como uma mensagem ao seu coração hoje. Deus encharque o seu coração de graça, para que você possa caminhar o tanto quanto for necessário para você executar a obra que tem que executar. Um abraço, que Deus abençoe muitíssimo e até a próxima, assim querendo Deus.